A biodiversidade agora é patrimônio dos países detentores dos recursos genéticos. A decisão foi assinada na Conferência de Nagoya, no Japão, que reuniu 193 países. No programa de hoje, o nosso foco vai para o aproveitamento da biodiversidade brasileira, que é a maior do planeta. Como transformar o patrimônio natural e os recursos genéticos brasileiros em desenvolvimento e riqueza? É sobre isso que vamos conversar com a professora Lia Hasenclever, responsável técnica pelo diagnóstico dos desafios e oportunidades no mercado das plantas medicinais e fitoterápicos brasileiro, e o professor Glauco Vilas Boas, coordenador do NGBS, Núcleo em Gestão de Biodiversidade e Saúde da Farmanguinhos Fiocruz. A produção agrícola é o primeiro elo da cadeia produtiva dos fitoterápicos. Nossa equipe de reportagem foi conhecer o campo Mata Atlântica da Fiocruz e vai mostrar a plataforma agroecológica de fitomedicamentos. A plataforma agroecológica, ela busca a padronização da matéria-prima. Isso através de uma produção de um lote único. Todos os projetos de pesquisa necessitam disso no seu início de desenvolvimento. Todo o trabalho é feito tentando identificar as variações e os efeitos que o ambiente promove na planta. Ambientes esse que pode ser luz, pode ser temperatura, pode ser ação de um fungo, de uma bactéria ou de um inseto. A partir da identificação desse fator e da influência e o efeito que ele promove na planta, nós buscamos padronizar a produção. Um exemplo prático disso é o que nós vemos com a espécie Lipia alba, também conhecida como erva cidreira. A presença do fungo na folha, ela traz uma redução da qualidade morfológica. A folha fica mais feia, a área diminui. Só que a gente está investigando se a presença do fungo também não estimula a produção de uma substância de interesse terapêutico. Se isso acontecer, o fungo passa a ser nosso aliado e não nosso inimigo. O estudo da variação dos ambientes sob o efeito que isso causa às plantas é verificado com 3 ambientes diferentes. Nós temos um ambiente onde tem máxima entrada de luz, média entrada de luz e pouca entrada de luz. Nesses 3 ambientes a gente pode colocar a mesma planta e verificar qual o efeito da luminosidade na produção de uma substância de interesse terapêutico. Nós temos algumas espécies nativas que são pesquisadas já há algum tempo. E também temos outras espécies exóticas que não são nativas do Brasil, que também são pesquisadas em vários outros projetos de pesquisa. Por exemplo, nós temos o capim-limão, a citronela, e ao lado delas, que são espécies exóticas, nós temos o crajiru, que é uma espécie oriunda da mata amazônica. Glauco, o senhor é responsável pelo projeto de desenvolvimento econômico em biodiversidade e inovação em fitomedicamentos no estado do Rio. Explica pra gente como é que funciona esse projeto. Esse projeto nasceu da ideia de que o desenvolvimento de um produto não é só da responsabilidade da academia ou da área farmacêutica, mas é um processo que permeia a sociedade como um todo e que vai ter um impacto no setor agrícola, no setor industrial, no setor acadêmico e muito mais do que isso. Acho que em todos os setores que detêm um conhecimento sobre as plantas, que também é importante no processo da formulação de um novo produto. E a gente está apresentando esse projeto como uma alternativa para o estado do Rio de Janeiro, como uma coisa pioneira. Eu acho que nesse formato, no Brasil, é um primeiro projeto que tende a ser adotado pelo Estado. Como isso está sendo muito discutido ultimamente, depois da política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos e das práticas alternativas, também tem uma portaria do Ministério da Saúde. Então a gente acharia que nesse conjunto seria interessante o Estado ter uma farmácia modelo onde essas questões continuassem a ser elaboradas do ponto de vista do que pode ser feito dentro dos critérios. O Estado, na verdade, faria essa vitrine para que esses projetos pudessem ser desenvolvidos. Eu acho que esse projeto do Glauco tem 2 grandes vantagens.
Uma delas é pelo próprio setor, né, de fitoterápicos. O setor de fitoterápicos é um setor muito promissor. A gente teve a oportunidade de fazer esse estudo, né, para o CGE, para o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos de uma organização não governamental do governo que faz estudos para o MCT, mostrando justamente essa grande oportunidade do mercado de fitoterápicos, não só como uma alternativa à medicina sintética, mas também como uma alternativa na área de, vamos dizer assim, práticas alternativas de medicina, né? Que vem bastante, num momento bastante oportuno, quando nós temos esses dois grandes marcos, né, da política pública. Um é o projeto de programa, né, de plantas medicinais fitoterápicos, e outro é a introdução da medicina tradicional no SUS, né? São duas coisas muito relevantes para a implementação da política. Agora, é claro que isso é uma coisa no âmbito federal e a gente tem que pensar isso no âmbito estadual, né? Nós já fizemos um seminário sobre a indústria farmacêutica como um dos elementos relevantes para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, mas acho que agregar, né, a possibilidade dessa indústria farmacêutica não estar restrita à indústria farmacêutica tradicional é uma coisa muito importante no Estado do Rio de Janeiro. Nós temos a Bifina, que está localizada aqui, que é uma associação empresarial, tem todo o interesse, né? Um dos grandes laboratórios que está com ela, que faz coisas na área, o Laboratório Simões, né? Então, existem interesses no Estado do Rio de Janeiro, econômicos, que eventualmente poderiam ser, vamos dizer, aglutinados no sentido da gente implementar essa política aqui. O outro lado da política é o lado das compras públicas e o lado vamos dizer assim, a própria introdução da medicina tradicional no SUS, né? Que já é mais difícil porque você teria que fazer também um direcionamento para a parte de educação em saúde, porque na verdade toda a prescrição, né, passa pelos prescritores, né? E os prescritores, se eles não estão também com uma cultura de mudança, de colocação, de absorção dessa nova possibilidade, acaba ficando, né? Você pode ter até uma produção, uma aglutinação dos interesses em torno, desde a cadeia produtiva até a pesquisa na universidade, etc., mas você não tem mercado, né? Então, você também precisa articular esse lado, e eu acho que aí tem um grande campo para aspectos educacionais nas escolas voltadas para os prescritores médicos, né, farmacêuticos, os médicos, os enfermeiros e etc., né? Então, eles teriam que estar envolvidos nisso. E, ao mesmo tempo, também a própria política do Estado deveria também estabelecer algumas metas em relação às compras e etc. Eu queria só, Glauco, que a gente já está caminhando aí para o final desse bloco, que você detalhasse assim, em que ponto a gente está desse projeto, quais são as ações, pelo menos mapeadas até agora, a curto, médio e longo prazo, para que esses entes se integrem, para que haja essa... A gente já começou a agendar as reuniões pós-workshop com o setor agrícola, inclusive com participação de pessoas da Secretaria de Agricultura do Estado. Tem alguns entendimentos também com a Secretaria do Meio Ambiente em andamento. Tem uma parceria que já existe na prática com o Instituto Vital Brasil, que é do Estado, e que também está muito interessado no desenvolvimento e produção. Ele já tem um produto para ser liberado pela agência reguladora, já está na fase final, e a gente está com as reuniões marcadas já para ampliar esse leque de discussão de como fazer esse desenvolvimento em rede. Eu acho que está um ambiente muito saudável. Eu acho que as pessoas resolveram se encontrar e começar a trabalhar, e acho que, evidentemente, que uma formalização da aceitação dessa ideia, a sinalização já existe,
mas a formalização da aceitação dessa ideia pelo Estado devolveria ao Estado o pioneirismo, que lá atrás, no final da década de 80, no início dos anos 90, foi o primeiro Estado a ter uma legislação falando acerca de fitoterápicos. Uhum. Só que a concepção era mais voltada para a assistência farmacêutica, mais para a questão da farmácia. E o que a gente está falando agora é uma questão realmente de desenvolvimento de produto, é uma questão que abre um novo paradigma para a produção de medicamentos no mundo, não é uma questão pequena. E acho que o Estado, pelo fato de ainda ser contemplado com uma parcela restante da Mata Atlântica, eu acho que teria um papel pioneiro em apoiar integralmente esse projeto. É uma expectativa que a gente tem. Enquanto a gente conversa, a gente vai trabalhando. É longo caminho que o fitoterápico percorre para chegar ao consumidor. A gente fala sobre isso daqui a pouco, não sai daí. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. A planta medicinal percorre um longo caminho para chegar a ser um fitomedicamento. Vamos acompanhar a visita que a nossa reportagem fez ao laboratório da Farmanguinhos. Nesse laboratório são feitas pesquisas para caracterizar o insumo ativo de plantas medicinais. São projetos de validação de plantas visando o desenvolvimento de fitoterápicos ou outros produtos derivados. Em primeira linha, fitoterápicos, eventualmente fitofármacos, dependendo se nós temos uma molécula muito ativa em relação ao extrato total, então também existe a perspectiva do desenvolvimento de um fitofármaco. A gente retira as frações, as substâncias puras, a gente analisa para saber que tipo de substância é e envia para análise para saber a atividade farmacológica, a atividade nos animais ou atividade no ser humano. Na parte farmacológica, a gente pode analisar tanto um perfil de anti-inflamatório do composto que está sendo obtido, como, por exemplo, de um antibiótico que a gente trabalha, tanto com respostas contra processos inflamatórios, né, tentando ver amostras que têm um perfil anti-inflamatório, mas também contra a doença de Chagas, contra a malária, contra a tuberculose. Estima-se que o desenvolvimento de um fitoterápico transcorre em torno de 7 a 10 anos. Né? Uma etapa de 4 anos para a caracterização químico-farmacológica do insumo vegetal ativo e depois as etapas posteriores, que são os estudos de segurança, através dos estudos toxicológicos e os estudos de fase clínica, até o efetivo registro do produto. Glauco, dos mais de 400 medicamentos e 60 fitomedicamentos registrados na Anvisa, só uma dezena deles foi desenvolvido no Brasil. Por que isso, essa discrepância? Eu acho que, antes de mais nada, faltava uma política voltada para essa área, que diminuísse a incerteza das pessoas que querem investir no desenvolvimento de novos produtos. Eu acho que hoje a gente tem uma política que, ainda que tem algumas falhas, eu acho que é um marco histórico nessa, e que trouxe também a possibilidade de você discutir assim, uma legislação, umas normas de proteção à saúde de acordo com os níveis de complexidade do uso da fitoterapia. Não existe uma só fitoterapia, né? Você compra uma planta medicinal em qualquer feira livre do Brasil. Portanto, é uma atividade quase que cultural. Você não vai colocar uma norma da mesma forma com a indústria que produz milhões de unidades para ser distribuídas no mundo. Então, eu acho que isso é uma das questões que acontece ainda no Brasil. Acho que a Anvisa tem feito um trabalho, depois dessa política, muito interessante de fazer todo um levantamento, uma revisão de suas normas, tem aberto novas frentes. Eu acho que estaria disposta a fazer uma discussão. A gente acha que, na verdade, todo esse aparato normativo deveria estar do lado
no berço da inovação desde o início, com todos os parceiros, com a indústria, com a ciência, com o setor público. Na verdade, até se fala de um novo papel para a Anvisa, né? A Anvisa não teria só um aspecto, vamos dizer assim, operacional de cuidar dos aspectos sanitários, mas ela também adquiriria um papel estratégico, que é esse que o Glauco está reclamando da Anvisa, né? De estar também definindo áreas prioritárias dentro da Anvisa de aprovação e etc., de registros relacionadas com o desenvolvimento econômico, né? Então, acho que... Desenvolvimento econômico e da saúde. Paralelo a essa questão nacional, da política nacional que ajuda esse desenvolvimento, a gente teve a Conferência de Nagoya, que falei lá no início do programa, que estabelece que para ter acesso à biodiversidade vai ser necessário ter o consentimento do país detentor daqueles recursos naturais. E eu queria ouvir de você, Lia, você acredita que os grandes produtores de fitoterápicos vão respeitar essa determinação? Vão respeitar, isso é um ponto. Essa decisão, ela teve um lado positivo, que é respeitar, né, a quem de direito cabe os direitos do conhecimento tradicional. Mas, de outro lado, ele tornou, com essa penada, o recurso deixou de ser público para ser privado. Porque se tem um detentor, tem um dono, né? Bom, e daí você tem que ter todo o ambiente regulatório para regular, né, essa questão, porque não basta o cara reconhecer, né, a origem, depois tem todo um procedimento para que esses direitos sejam transformados em apropriação de riquezas pelos donos desse patrimônio. Então, esse processo é que eu acho que a gente ainda está bastante atrasado e é muito complicado, porque, na verdade, é um direito que pode ser apropriado privadamente a partir dessa Conferência de Nagoya, mas que depende de você ter uma organização coletiva que distribua esse direito depois. E muitas vezes algumas dessas organizações coletivas, elas muito mais se apropriam desse direito que deveria ser distribuído para a sociedade como um todo, do que o distribuem. Então, isso é uma questão que ainda é muito complicada. Nós estivemos recentemente lá no INPI discutindo esse assunto, né? Mas é uma coisa que não tem ainda solução, é muito complicado. Então, é uma coisa boa, por um lado, mas de outro lado que depende ainda de muita regulamentação, desafios, etc., para que o objetivo da conferência era garantir a apropriabilidade dos recursos pelos locais. Mas nem sempre os locais são quem se apropriam dos recursos, esse é o ponto. Agora, as grandes empresas, inclusive a medida provisória no Brasil que existe hoje regulamentando essa coisa, foi criada em função do problema, né, que uma grande empresa enfrentou, né, com a coisa da apropriação de recursos tradicionais sem reconhecimento da origem, né? Então, eu acho que as grandes empresas, cada vez mais com essa questão da responsabilização social ou a ação responsável, né, das empresas, elas com certeza vão reconhecer. O problema é que esse recurso, tá certo, não obrigatoriamente chega a quem deveria. Esse é o problema, o desafio. Investimentos e inovação são os temas do próximo bloco. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Dados recentes de inovação lançados na Pintec do IBGE mostram que as empresas brasileiras que geraram alguma modernização nos últimos 3 anos investem menos de 1% em pesquisa e desenvolvimento. Vamos ver o que diz o especialista. A saúde é uma área de geração de valor imensa. É uma das grandes áreas do século XXI. Eu citei, sem nenhum exagero,
como foi a área do petróleo, a indústria de base, representou nos anos 50 no desenvolvimento brasileiro, a saúde é uma das grandes áreas de aposta para o futuro, pela sua dimensão social, porque ela é fator de cidadania, porque ela mobiliza 8% do nosso produto interno bruto. Ela gera mais valor do que toda a agropecuária e a gente vê a saúde de forma pobre, como se fosse apenas uma área de alocação de recursos escassos, como é que a gente organiza os poucos recursos que a gente tem. Isto é uma área nobre associada à cidadania e a desenvolvimento. Nesse sentido, quando a gente está falando em fitoterápicos e biodiversidade, a gente está falando que saúde é ambiente, que saúde é desenvolvimento social, que saúde é geração de riqueza e é base de inovação em termos nacionais e em termos locais. A gente, de alguma forma, está politizando a ideia da inovação, politizando a ideia dos arranjos produtivos, politizando a ideia do complexo industrial, dizendo tudo isto são meios, apenas meios, para um padrão de desenvolvimento nacional que privilegia a equidade, a sustentabilidade e o desenvolvimento social e econômico. Lia, quais são os pontos preponderantes para impulsionar a indústria de fitoterápicos? Olha, falta muita coisa ainda. Mas um ponto que você estava tocando, a questão da inovação. A questão da inovação, a gente viu ali, né, mesmo o desenvolvimento farmacológico, que se falou, foi-se até o desenvolvimento farmacológico, mas ainda estudo em animais. E daí, se você parar ali, você não tem um produto, porque você tem que fazer o estudo em humanos, né? Então, eu acho que no Brasil o que falta não é investimento para pesquisa. O que falta é o investimento para o desenvolvimento, né? Nós temos muitos artigos, muitos estudos na área até o desenvolvimento em animal. E dali você para. Então, nós temos um enorme acervo de conhecimento nas universidades e centros de pesquisa que pararam. E nós não temos produtos. Por que não temos produtos? Porque nós temos ainda uma série de dificuldades para desenvolver estudos clínicos no Brasil, né? E nós não temos dinheiro para desenvolvimento experimental. Então, as agências agora mesmo fizeram uma avaliação do programa Subvenção Econômica, que é tipicamente para resolver esse problema, e a maior parte dos investimentos que foram aplicados em subvenção econômica são para desenvolvimento de pesquisa. Então, essa coisa não é articulada, né? Não está sendo articulada, entende? Muitas vezes até as pessoas reproduzem pesquisas na mesma área, na mesma situação, ela não tem uma articulação. E não tem uma articulação forte com o setor produtivo, é descolado. Daí que entra a história do sistema de redes, né? Para dinamizar isso. Exatamente. É porque se você não tiver essa coisa, né, de você juntar já a demanda da sociedade, né, com as necessidades da pesquisa e o caminho, né, de um encontro até o outro... O que reduz tempo e reduz custo também. Também é uma outra discussão. Entende? Todos esses tempos que as pessoas falam, é um caminho de que esse é um paradigma sintético e que não é em rede. É dominado pelos oligopólios. Se você parte assim, olha, eu sou a indústria, você vai plantar, ela dá a ideia do ponto de vista do laboratório, então vamos ver como é que reparte. Chega um dinheiro, divide esse dinheiro para cada setor. Eu acho que o tempo reduz muito mais o tempo do que eu ficar lá, e aí eu quero tirar patente, depois quando você passa, você quer tirar patente, não anda. Fica a coisa parada. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais a coisa tem pouca produção de medicamentos a partir da biodiversidade brasileira. Mas tem mais coisa, que eu acho que um outro ponto muito relevante, foi um ponto tocado no início também pelo o agrônomo, aqui no programa entrevistado, é a coisa da matéria-prima, né? E da produção dos fitos, né? O lote único para pesquisa, mas e depois a produção em larga escala desses materiais que vão servir de insumos para a produção industrial. Então você não tem essa parte também. Essa articulação é com o setor agrícola. Entende? E aí precisa estar incluindo ele também. Eu queria, só para fechar esse bloco, Lia, que a senhora analisasse a metodologia de inovação trabalhada no Brasil hoje. Falasse um pouco disso dentro desse processo dos fitoterápicos. A metodologia de inovação, principalmente na área farmacêutica, ela está carente justamente desse meio, né? Quer dizer, você tem uma área de pesquisa avançada e você tem uma área de indústria avançada. Hoje em dia,
várias pessoas já fizeram diagnósticos agora recentemente, a nossa indústria farmacêutica não deixa a desejar a nenhuma outra indústria farmacêutica do mundo. A nossa pesquisa também tem muitos indicadores de sucesso, mas nós não temos a produção de inovação, que está aqui no meio, né? Então, eu acho que, na verdade, o ponto importante talvez seja isso, que você não pode mais fazer uma inovação num antigo modelo linear, um modelo em que você, como o Glauco estava dizendo, se focava na sua atividade fim e esquecia o resto. Na verdade, a gente tem que pensar que a inovação é uma coisa sistêmica e que precisa ser construída em conjunto com a sociedade, com os industriais, com os... Essa união, né, uma visão muito mais sistêmica da inovação, eu acho que o Brasil ainda está carente. Talvez essa inovação de fitomedicamentos a partir da biodiversidade possa representar um exemplo, um caminho, um modelo para seguir. Eu acredito também que para a indústria nacional, ela representa, sem dúvida, uma oportunidade no mercado globalizado. Ao passo que, se ela for competir só com as tecnologias de ponta, controladas totalmente pelo oligopólio, as chances são bem pequenas. Isso. Legislação e controle do fitoterápico. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. O Ministério da Saúde definiu cerca de 70 plantas de interesse de pesquisa para o SUS. Nossa reportagem conversou com Valcler Rangel Fernandes, do Comitê Nacional que coordena a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Vamos ver. O que nós temos no Brasil é uma política, né? Chama Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Ela se transformou, na verdade, essa política num Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que é coordenado pelo Ministério da Saúde, e está início. Eu diria que a gente tem que ter uma perspectiva de longo prazo, né? Nós da Fiocruz participamos, inclusive, do Comitê Nacional que coordena essa política. Ela reúne 11 ministérios. Lá, nesse comitê, é o lugar onde se faz articulações entre, por exemplo, Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da Ciência e Tecnologia, no sentido da gente priorizar coisas. Eu diria que esse é um outro elemento essencial. Porque hoje, por exemplo, o Ministério definiu um conjunto de mais de 70 plantas que são de interesse de pesquisa para o SUS, né? Só que a capacidade que temos de pesquisa, voltando a uma questão que já abordamos aqui, sobre se temos ou não temos capacidade de fazer pesquisa, ela de alguma maneira é restrita. Tanto a capacidade de pesquisa é restrita, como a capacidade de produção também, ela só pode ter sustentabilidade se ela tiver garantia de escoamento. Então é preciso que na política haja escolhas sobre quais são as plantas prioritárias a serem pesquisadas e cultivadas da mesma forma, com todos os critérios de segurança, eficácia e tal. Ou seja, é preciso que haja determinadas escolhas para evitarmos de dispersar a pouca energia que temos, as capacidades que temos, em um conjunto hoje de possibilidades de plantas que são de centenas e centenas, né? Lia, qual a capacidade de pesquisa e produção dessas 70 plantas? Olha, exatamente, eu confesso para você que ainda não fiz um estudo sobre isso. Mas eu acredito, vamos dar um crédito para o pessoal do SUS que estabeleceu as prioridades, que eles examinaram isso, né? Uhum. Agora, essa eleição a partir do governo de um conjunto de plantas, não sei, às vezes, por exemplo, nós temos a outra legislação na área de produtos sintéticos, a eleição de 110 ou 114, 120 produtos, a 978, portaria 978, que até agora tiveram, sei lá, 6 ou 7 parcerias de interesse. Então, você elege, né, 110
e a sociedade não responde àquelas 110. Então, o perigo dessas 70 plantas escolhidas pode acontecer que, na verdade, né, igual batalha naval, vai ser água, né? Então, eu acho que talvez tenha que se fazer uma consulta mais ampla, uma discussão maior. E que ele fala ali de priorizar dentro das 70 quais são os... Teria que fazer, o desenvolvimento induzido, ele poderia ser feito com desenho com os laboratórios nacionais, com os laboratórios oficiais. É muito difícil você ter uma coisa induzida quando você ainda tem um mercado desorganizado e que tem vontade própria. As pessoas pensam, as pessoas têm suas reflexões sobre como fazer. E dessas 70, qual que você acha que seria a prioridade? Eu tenho uma visão que a discussão tem que passar, tem que ser de baixo para cima, organizada a partir de cada bioma, com todos os cientistas, as empresas, os produtores, os ecologistas. É justamente essa articulação. Os tradicionais. Eu realmente, é a maneira que eu penso que vai sair uma coisa saudável. Que vai ser implementada com rapidez. Realista, né? Realista. A gente estava falando no bloco anterior da importância do produtor rural. Tem alguma política dentro dessa discussão de fitoterápicos voltada ao produtor rural local? Dentro da política tem. Tem várias ações, inclusive coordenadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Agricultura e tal. Eu acho que antes de mais nada, o grande desafio é estabelecer uma discussão metodológica, sabe, esse tipo de inovação, esse tipo de coisa que você lida com a biodiversidade, o que é razoável, o que pode ser feito e com que metodologia, eu acho que isso é o principal. A gente assiste assim, vários debates na área da agricultura que já durante décadas agora sobre a questão do orgânico. A gente não está falando mais do orgânico, a gente está falando de uma coisa agroecológica, integrada, e que pode ser feita em pequena escala e que pode ser feita também em grandes regiões do país. Tem uma demanda e tem o que fazer, tem o que produzir e tal. Eu acho que assim, a principal perspectiva para esse setor é abrir essa discussão e mostrar uma perspectiva. Normalmente, quando você senta para discutir, vamos fazer um fitoterápico, o setor diz assim, que planta nós vamos plantar? Eu acho que o primeiro passo é o que a gente está fazendo, o que é isso, o que isso significa. É de redesenhar um pouco essa relação do pesquisador com o produtor rural. E até passar a ter áreas da agricultura que façam uma convenção, que saiam de um manejo tradicional, que vem desde a Revolução Verde, quer dizer, que é forte em insumos defensivos, venenos, transgênicos e outras coisas, e caminho para uma outra, essa é uma barreira, por outro lado é toda uma possibilidade. E o senhor tem uma crítica aí aos arranjos produtivos locais? Eu acho que o entendimento não é bem uma crítica, eu acho que assim, hoje em dia se tornou muito popular esse nome. Essa denominação. Quer dizer, a gente quando trabalha na rede, a gente pensa que as redes são organizadas nos biomas, mas não são organizadas, são organizadas pelas pessoas. Então, e essas pessoas estão em instituições e elas dentro dos biomas elas se encontram em micro-territórios, territórios de regiões menores. Então, para a gente ficaria difícil falar de um arranjo quando o mercado de produtos vindo da biodiversidade ainda não existe. Então, a gente está falando todo de um potencial e de uma perspectiva muito concreta. Então, essas pessoas desses locais, todas elas, na nossa experiência, de todos os setores, têm um interesse total em participar. Eles precisam mais informação. Eu acho que os arranjos seriam onde, de fato, a inovação vai estar nascendo, dentro de cada bioma. E seria, ao mesmo tempo, uma cadeia de informação que ia juntar de cada local, formando um cenário nacional das possibilidades. E aí dando só um fechamento do potencial disso que a gente vê para a economia. Eu acho que é enorme, não só no Rio de Janeiro, como fora.
E esse potencial está baseado principalmente numa oportunidade alternativa para a indústria farmacêutica, que está com seu paradigma anterior ameaçado pelo final da validade das patentes e uma busca por novas oportunidades. Eu acho que essa área é muito promissora, né? Não só na área de produtos, como também na área de pesquisa, né? Porque a biodiversidade ela pode ser excelentes modelos, né, de estrutura de novos princípios ativos e novos, como é que a gente pode dizer, bases para o desenvolvimento de outros medicamentos ainda não pensados, né? Porque as estruturas biológicas elas são a base do desenvolvimento dos fármacos sintéticos. Infelizmente, a gente já está chegando ao final do nosso programa. Obrigada, Glauco, obrigada, Lia, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.